Fala amigos do Penal Esportivo, eu sou o Theo Pimenta e hoje meu bate-papo será com o Jesse, né? Um grande amigo, um cara da bola, do futebol e apesar de tudo não é boleiro, hein gente? Não é boleirão não, como muitos aí são, hein? Beleza? Solta a vinheta. Jesse, obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço, cara. Obrigado aí mais uma vez. Valeu mesmo. Difícil um pouquinho, mas deu certo, né, cara? Deu certo pra mim, foi meio corrida aí pra encaixar e graças a Deus deu certo. A vida, a família, trabalho, muita coisa, né? Joguinho de sábado, joguinho de sábado, só domingo é mais difícil. Mas depois, igual eu falo pra minha esposa, depois que eu parei de jogar, eu achei que ia ficar mais tranquilo assim na correria, né? Mas acabei escolhendo um ramo aí que tem que ser correria total, então a gente tá na correria, tá no dia a dia. Bacana, a gente vai dividir por partes aí, mas a gente chega no ramo aí que você tá atuando, né? O Jesse, ele teve uma carreira longa dentro do futebol, foram 17 anos, né? 19, quase 20 anos, 19 anos e meio. E entre Japão, Brasil, né? Alguns estados do Brasil aí você teve a possibilidade de jogar campeonatos. E conta pra nós, né? Você jogou no Palmeiras, né? No Palmeiras numa fase bacana, né? E o Curitiba também, você teve, né? Uma boa passagem lá. E a gente vai bater um papo em torno desses momentos aí. E especialmente, né, da gente pensar também, né, e discutir algo relacionado ao nosso futebol aqui da nossa região, né, que te formou aqui, né, você começou no Taubaté. Conta pra nós esse início, como foi? Theo, é assim, como a maioria, né, o início sempre é muito difícil, né, cara, principalmente por você não ter muita estrutura. Eu, graças a Deus, eu tinha apoio do meu pai, que sempre me carregou, sempre me levou para fazer os testes aí da vida, né. E aí quando surgiu a oportunidade de jogar no Taubaté, foi até uma coisa meio engraçada, porque assim, quando eu tinha um tio que morava em frente a um táxi, aliás, meu tio era taxista, ele trabalhava na frente da casa do Chico Louco, nosso Chico Túlio, né? Chico Túlio. Chico Túlio. Aí meu tio me conhecia e tal, chegou no Chico. Já sabia dessa sua vontade? Dessa minha vontade, e falou pro Chico que eu queria fazer um teste no Taubaté, como que eu faria e tal. Aí ele pegou e falou assim, não, já que ele joga bem, eu vou tentar trazer ele pra fazer um teste na Ford, no juvenil da Ford. Bobo, né? Ele era na Ford. Aí eu lembro certinho, cara, ele pegou, a gente marcou um sábado, meu pai me levou, e nesse dia, no primeiro jogo lá, acho que eu fiz 2 ou 3 gols, cara. Assim, jogando no meio de campo. Aí ele falou, não, você não vai jogar no Taubaté, não vai ter seu tempo de jogar no Taubaté, primeiro você vai jogar pra mim o juvenil aqui, e depois eu te levo pro Taubaté. Aí foi dito e feito, cara. Eu joguei o juvenil pra ele, aí ele arrumou um teste pra mim no Taubaté, eu já fui lá, consegui passar no teste, aí depois dei sequência com o Kiko lá, e o seu Hélio me ajudou muito na época, o seu Hélio Melancia. E aí conheci a rapaziada toda lá, que se eu ficar falando aqui, o pessoal é sensacional, né, cara? O pessoal, gente boa demais, mora no meu coração. Apesar da longa estrada que eu percorri aí, a essência, né, o começo eu nunca vou esquecer. E você é de qual geração, né? De que ano você nasceu? Eu sou de 80, né? Ali tem Bassai, Wendel, Fábio Mizuno, nossa, tem muito ali, o Guaru também, o Guaru já jogava no São José na época. Cara, tem muito ali, o Vila, Ricardo Vila, o Ramiro. Você tem que ficar puxando, tem bastante cara. Os caras são gente boa, rapaziada, gente boa demais, cara. Nossa. A gente até hoje tem contato, né? Porque tem um grupo lá. Tem um grupo lá, então a gente sempre. O Luciano Henrique também, o Luciano já é um pouco mais velho. Então, assim, cara, são pessoas assim que eu não esqueço, né? Mas chegou no Júnior, você cruzou com o pessoal do Luciano Henrique. Sim, daí já pro profissional, né? E como a gente fez o Bruno, o próprio Bruno, né? O Bruninho, né? Que acabou indo embora, né? Depois dessa trajetória nossa no Júnior, o Taubaté acho que subiu, se eu não me engano, aí eu acho que uns 9, 10 meninos profissional, que até então não tinha condição para contratar. Isso foi que ano, mais ou menos? Foi em 99. 99. 99.
Aí a gente subiu, foi onde eu tive o prazer de trabalhar com o Douglas, o Puma, o Nelson, o Cezinha, lateral, o Edinho, o Marcão, o Luciano Henrique, o Dirley, deixa eu ver, o Neto, quem mais? E outros atletas assim, que não era de Taubaté, que era de fora, né? Então... E do Taubaté, né, disputou alguns campeonatos da A2 ou A3? A2, A3, A3, jogava o Campeonato Paulista da A3 e a Copa Paulista também, né? E o interesse né, desses clubes grandes, assim, como que foi, né, nesse... Assim, depois que eu tive essa trajetória, eu tive 2 oportunidades e, por coincidência, foi o Corinthians, as 2. Eu estava no Taubaté, a gente jogava o Campeonato Paulista da primeira divisão, pelo Taubaté, né, de júnior. E aí, um jogo lá também, a gente foi bem pra caramba e acabou vindo um convite para eu poder ficar um tempo lá. Eu fiquei um tempo lá em adaptação. O Taubaté até então não ia disputar a Copa São Paulo e acabou não dando certo lá, eu acabei voltando. E a gente jogou a Copa Paulista a Copa São Paulo pelo Taubaté. Aí depois, quando eu dei sequência no profissional, acabei não renovando o contrato 2 vezes, acabei não renovando meu contrato e apareceu uma chance para mim ir para Mauaense. Da Mauaense foi até o Serginho Brasília, que me indicou pro treinador lá. Da Mauaense eu fui para lá, fui campeão, era capitão do time, teve o acesso para 3. Aí minha carreira foi embora. E o legal é que vocês, a maioria dos clubes que você passou, você teve essa possibilidade de liderar, né? E como que é isso, Jess, né? Pô, você chegar no clube, às vezes, né, ter uma identificação, o treinador já sabe desse seu perfil, sim, né? E ajudar as pessoas, né? Eu acho que é bacana. A gente tava conversando, sim, acho que esse é um lado muito positivo seu, né? Até, eu acho que isso, cara, eu nunca procurei fazer, eu nunca fiz coisa diferente. Assim, eu vou me aparecer aqui, vou me aparecer ali, isso eu nunca fiz. Desde a minha A3, da minha 4ª divisão, até Campeonato Brasileiro da primeira divisão, de jogar Champions da Ásia, eu sempre fui eu. E assim, então isso, eu adquiria muito respeito pelos meus companheiros, entendeu? Então eles me respeitavam muito, eu sempre fui de dentro de campo, fora de campo, de conversar, nunca fui de xingar, porque jogador, ninguém gosta de ser xingado. Mesmo quando você coloca uma abraçadeira no seu braço, tem muitos jogadores, capitães, que são assim, que querem aparecer, então eu nunca fiz isso, entendeu? Então eu tinha esse respeito dos outros jogadores comigo, e o treinador, a maioria deles com essa visão, porque o treinador também faz a leitura do que ele tem na mão, do elenco que ele tem na mão, e me dava a honra de usar a abraçadeira. A abraçadeira era só um detalhe, assim, no meu uniforme. Eu, independente se eu era capitão ou não era capitão, eu sempre era o mesmo. Então isso que me fazia ter um pouco assim, vamos colocar um pouco de moral diante do grupo. E aí você foi capitão em quais clubes, assim? Bastante. Eu tenho 20 anos. 20 anos, eu joguei acho que em 13 clubes. Eu fui capitão acho que em 10, cara, se eu não me engano. Em 10 clubes, assim. Uma hora ou outro capitão, um ou outro clube não com frequência, mas alguns jogos capitão, entendeu? Então, assim, até no Japão eu usei bastante de capitão, e lá é uma cultura difícil, assim, lá eles mantêm o capitão desde uma categoria de base até o profissional. Quando o cara no profissional ele tem essa sequência, dificilmente ele é explorado para tudo como capitão. Então, assim, ele é a referência, o cara que dita o que tem que fazer, enfim. Então, eu tive essa honra de usar a abraçadeira lá, cara, no Japão. E a gente aprende, né, com costumes de outras culturas, né? O futebol é um universo de culturas, né? Nossa. E aí você falou do detalhe importante do capitão, praticamente era o porta-voz, né? Do treinador, da boleirada, né? E aí é complicado, né? Às vezes alguns pedidos assim, né? Eu acho que isso aí é a pior hora, cara. Assim, uma coisa... Pede uma folguinha lá pra nós, mano. Não, isso aí até que era bacana, porque é coisa boa. Uhum. Porque assim, o capitão, ele tá pra todos
todos os ocorridos do momento, né? Quando você tá bem, quando você tá mal, o time tá bem, o time tá perdendo, então você é a testa de tudo aquilo, né? É o seu escudo. Então assim, mas assim, acho que a pior coisa é quando o time tá mal, cara. É a pior coisa, porque assim, quando você chegava pra trocar de roupa, vestiário, joguei muito tempo no Curitiba, então assim, eu já me sentia em casa lá, e realmente era assim, pô, eu amo o clube, e, enfim, minha família ama a cidade, onde eu tive uma projeção assim, nacional espetacular, cara. Então assim, uma coisa assim que eu tinha esse carinho, esse amor pelo clube. Então quando eu chegava no vestiário, eu já sabia que o clima não estava bom, pelo roupeiro e tal. Então ele falava, Jesse, hoje tem, você segurar os caras aí. Então eu chegava, aí eu me trocava, rapaziada, hoje tem reunião e tal. Aí ele ficava sentado, aquele climão, aí entrava o presidente, diretor, superintendente de futebol, gerente de futebol, vice-presidente, entrava a cúpula toda e ficava. E quando tá bom, os caras não vêm, né? Exatamente. Aí os caras ficavam e tal. Aí os caras faziam assim, alguém quer falar alguma coisa? É lógico que é pra você falar, o seu capitão, hein, capitão? O que você tem pra dizer? Então, assim, é uma coisa assim que eu tinha que tentar amenizar um pouco a situação, porém, confiando no meu grupo, porque futebol é resultado o tempo todo, né, cara? Não tem jeito. Você tinha que dar resultado. E quando isso não acontecia, as coisas se tornavam difíceis pra caramba. A gente vai fazer um intervalinho, Jesse, e aí nós vamos pro segundo tempo, né? Aqui são 2 tempos. Beleza. Voltando aqui com o Jesse, nosso entrevistado de hoje, Curitiba, Palmeiras, Japão. Japão era onde mesmo, Jesse? Kawasaki Frontale, perto de Tóquio. Cidade grande, pequena? Cidade grande, Kanagawa, uma cidade grande, perto de Tóquio praticamente, né? E assim, é um clube grande no Japão. Os 2 últimos anos ganhou os dois títulos nacional lá, né? E uma cidade maravilhosa para morar, porque ela é muito bem localizada no Japão, né? Uma cidade que não faz muito frio, faz dentro da expectativa da cidade, e uma cidade que também não faz muito calor, mas porém é quente. Então assim, ela é bem localizada ali. Mas dava pra comparar com Guará, com o Vale do Paraíba? Não dá. Lá, quando a gente se fala assim, tudo era muito ao extremo, né? Muito quente e muito calor, mas porém aquela cidade era assim, menos, entendeu? Então assim, é uma cidade muito boa para o país inteiro em si, né? Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 anos lá, 3 temporadas. Aí foi com a família tudo? A família tem que levar, né? A família não tem jeito, a família é a nossa base, que dá aquele suporte, porque assim, você chega num mundo que praticamente parece que você está em outro planeta. E aí eu tinha que me adaptar, não falava nada, mal entendia o inglês, mas é coisa que depende da gente. Aí eu tentei me adaptar o mais rápido possível. Com praticamente 3 meses eu já estava me virando sozinho, depois chegou a família. Aí depois, quando você consegue se adaptar, a sua família se adapta, aí as coisas vão embora. Flui, né? Flui, com certeza. E aí você falou Champions japonês, Champions da Ásia. Champions da Ásia a gente conseguiu. E aí, você conseguiu a conquista individual de ser o capitão, né? Em alguns jogos eu fui o capitão, fui assim, o zagueiro, acho que um dos zagueiros que mais fez gol na história do clube. Então foi, cara, uma coisa que fazia. Teve ano lá que eu fiz 8 gols no ano, cara, pra zagueiro, isso é. Então é uma coisa assim que tem que guardar, né? Tem que guardar os DVD. E você chegou a contabilizar quantos gols na carreira?
Títulos já falou aí, foi algumas taças aí que a gente vai bater um papo sobre isso aí. Cara, eu acho que esses tempos eu tava tentando lá puxar no subconsciente lá. Eu acho que foi mais ou menos 80 gols, cara. Pô, que bacana, hein? Mais ou menos 80 gols aí. Se me falha a memória, se não me falha a memória, mais ou menos isso aí. Mas não tá contando do amador não, né? Não. Tem os goleiros aí que para jogar o cara conta gol com sapato. Não. Mais ou menos 80 aí. No Curitiba tem quase 20, né, cara? Bacana. Então, talvez um pouco menos que isso. No Japão eu tenho quase 20 também. No Curitiba eu fiquei quase 5 anos, né? Então... Foi o clube que você mais jogou? Foi o clube que você mais tempo você ficou? No Curitiba foi. Curitiba, depois foi o Kawasaki Frontale, e depois o Novo Horizontino peguei 2 temporadas, depois o Palmeiras 1 ano e meio. Depois eu fiquei mais, antes disso, dessa sequência, fiquei mais 6 meses num, 1 ano no outro, pegando experiência e mudando. Isso, essa rodagem é complicado pro jogador, né? Pro jogador, pra família, pra criança, cara. É uma coisa assim que... 6 meses você tá em Mauá, daqui a pouco você tá em Novo Horizonte. Eu tava em Guará aqui, onde eu dei uma estabilizada, porque a minha família, a família da minha esposa é de Guará, então facilitou um pouco a minha estadia aqui, as coisas aconteceram na casa, entendeu? Então foi uma coisa assim que... Mas de uma maneira geral é muito difícil, cara. Porque o seu filho, ele nunca cria aquele ciclo que a gente tinha, que eu tive, que você teve, entendeu? O pai perto, um amiguinho na escola, de repente ele criava um ciclo de uma amizade de 1 ano, daquele amiguinho que vai em casa, que joga videogame, que joga futebol, na época ele tinha 6, 7 anos, de repente quando você tá, pô, tô legal e tal, aí aparece uma outra oportunidade para outro lugar e você tem que ir. Aí você começa, putz, eu tenho que ir, aí ele acaba perdendo aquela essência, e isso pra mim no final da carreira pesou muito, cara. Mas muito, depois que eu tava 2 anos no Japão, aí eu ficava pensando lá, e os clubes me ligando no Brasil com proposta, Flamengo, o que me trouxe de volta assim foi o Curitiba. Que como eu falei, eu sou apaixonado pelo clube, eu tenho um amor muito grande pelo clube. E até então, eu cheguei a falar não para Flamengo, cara, quando eu tava lá. O Dorival, né? O Dorival Júnior me ligou, você precisa ser aqui, precisa do zagueiro e tal, papapá. Eu fui primeiro que o clube não vai liberar. Eu sabia que não ia liberar. E segundo, que eu não posso sair agora porque meu filho ele tava passando uma sequência muito boa, que ele tava lendo japonês, escrevendo japonês, se comunicava perfeitamente, fluentemente em japonês. Então assim, era uma coisa que eu ficava viajando e eu nunca tive aqui aquela sequência para ele. Aí esses momentos com a família. Exatamente. Então foi uma falei, não, eu não vou e tal. Aí no 3º ano que eu já comecei, peraí, ele já começou a ter dificuldade no português. Quando eu vinha pra cá, ele não sabia ler. E quando ele foi pra lá, ele tinha 6 anos, bem na época que ele tá aprendendo a ler e escrever. Uhum. Então ele tinha dificuldade na língua portuguesa, tinha dificuldade pra falar, se comunicar, pra ler. Aí foi onde pesou, eu falei, peraí, eu vou. Aí eu conversei com a minha esposa, falei, peraí, a gente vai morar aqui quando eu parar de jogar ou a gente vai morar no Brasil? Ou em Curitiba, ou em Guará, ou em... Vamos morar no Brasil. Então tá na hora de eu pegar minhas coisas e acabar meu contrato, eu fui embora. Aí foi onde eu voltei, cara. Justamente pensando nele. Você vê que coisa, né? E aí você volta pro Curitiba. Não, aí futebol é muito... Eu não sei se é muito engraçado o que acontece, cara. Eu tinha feito uma negociação assim, tudo certo em Curitiba. E com as pessoas que eu conversei, são pessoas que tinham minha confiança e eu tinha confiança deles. Então assim, eu não assinei pré-contrato, não assinei nada, cara, foi de boca. Eu tinha acertado o salário, tinha acertado o prêmio, tinha acertado moradia, tinha acertado tudo. 2 dias antes da minha apresentação no clube, teve uma eleição, o presidente perdeu a eleição, me comunicaram que eu não ia voltar mais, até então era meu empresário, que não tinha dado mais certo, aí eu fiquei assim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí tive, minha programação toda tava para voltar para Curitiba. Aí foi onde apareceu o Botafogo para mim, o Botafogo estava na Série B, foi em 2015, e aí eu tive uma proposta muito boa do Avaí, financeiramente, uma cidade
abençoado para morar, Floripa e tal. Aí eu fui para lá, cara. Contrato de um ano. Se o time não caísse, que eu ia renovar mais 2 anos, então assim, eu ia estar com 36 anos, eu ia jogar até com 38, era mais ou menos o que eu queria. Então daí eu fui pra lá, do Botafogo, eu ia jogar com um contrato de 1 ano, porém a parte financeira não era tão boa, com tudo aquele risco, minha esposa sempre teve medo de morar no Rio de Janeiro, sempre teve medo. E aí foi onde eu tomei essa decisão, graças a Deus não me arrependo. Talvez uma outra oportunidade de jogar no time do Rio, que eu tive essa oportunidade, mas até então não aceitei. 2 vezes, né? O Flamengo e o Botafogo. Botafogo, Vasco e Fluminense. Fluminense também? Todos os grandes. Todos os grandes, cara, tive, graças a Deus. O Fluminense foi muito intenso quando eu tava no Palmeiras. Os caras me ligavam todo dia, cara, enchia o saco. Eu até parei de atender o telefone do 021, era verdade. Então assim, e o Vasco, uma época eu tava bem no Curitiba também, meu contrato tava pra acabar. O Flamengo quando eu tava no Rio, e o Botafogo quando eu voltei no Japão. O Flamengo quando eu tava no Japão e o Botafogo quando eu voltei no Japão. Então foi assim foi essa... Mas eu tive esse privilégio. Assim, o que mais balança, é claro, foi o Flamengo, né, cara? Mas uma situação que não estava no meu alcance, de poder pedir permissão para poder liberar do clube, e a segunda da minha família, que eu pensei. O medo do Rio de Janeiro... Pesou pra minha esposa demais, cara. Demais. Quando o Botafogo tava me ligando, quando eu voltei, até então eu tava o Vasco, o Fluminense e o Flamengo, eu tava em momento bom. Então eu tava estabilizado aonde eu tava, que era Curitiba e Japão, então eu tava bem, tava estabilizado, então ele falou, não deu certo fazer o quê? Mas no Botafogo foi uma decisão muito difícil de se tomar. Imagino. Eu sabia que era um clube grande, que estava na Série B, que ia subir. Porque você sabe, o clube cai grande assim, mas ele sobe. No mesmo ano, né? Porque os caras não aguentam, né? Não tem, é muita... E tem outra. Quem estava por trás da comissão técnica são uns caras extremamente de confiança, pessoas de boa índole, pessoas profissionais excelentes, que era o René Simões. Então assim, eu sabia que ia subir. Aí foi onde que essa, para falar não, foi forte, 2 vezes. Aí no começo do ano, quando eu fui para o Avaí, quando acabou o estadual, eles me ligaram de novo. A gente foi lá para voltar, que daí eles já tinham um pouco de recurso mais financeiro para poder pagar meu salário. Aí eu falei, agora não tem jeito, agora eu vou ficar aqui. E a visibilidade é maior, você está jogando, você está num time de referência, você está num campeonato bom, os caras vêm em cima mesmo, né, gente? Fazendo grandes jogos, né? Grandes jogos, assim. No Curitiba foi assim, foi o ápice, assim, eu acho que da minha carreira, cara. Foi o que eu tive de proposta ali. Assim, é gratificante, porque é um reconhecimento de trabalho, né? Aham. Então, assim... Mas é difícil, né? É, muito difícil. Você tá treinando, acaba o treino, pô. Era muito difícil. Foi assim, uma coisa engraçada, que eu fazia jogos bons com Curitiba e tal, era capitão, e time campeão, eu falei, caramba, cara, pô, eu tô num clube grande do estado, estrutura top, uma cidade maravilhosa, vitrine pro Brasil inteiro, mas por que não tá aparecendo proposta assim pra mim de time do eixo? Eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso fazer uns gols, cara, que vai aparecer, vou ter mais visibilidade, fazer uns gols. Comecei a treinar, e começou a aparecer, comecei a fazer gol, fazia gol, aí onde começou a... É muito... Futebol é muito... Às vezes isso aí é normal do futebol, mas pra mim entender isso... Leva um tempo pra você fazer essa leitura. Exatamente, né? Cara. Então, aí como foi onde começou? Cara, mas Atlético Mineiro, Corinthians, Santos 2 vezes. Eu falei a gente fez um jogo no final do ano, pro Luciano Henrique. Eu falei, cara, você jogou no único clube que eu queria jogar no Brasil inteiro, que foi o Santos, cara. Você é uma foi Jess, você jogou num que eu queria jogar, que eu sempre quis jogar, que era o Palmeiras. Eu falei, nossa! Eu falei, então vamos trocar, cara. Porque eu sempre, meu pai, meu filho é santista, eu sempre tive um carinho muito grande pelo Santos. Você teve agora essa semana lá, né? Nossa, tive, cara. Seu então, filho moderando lá com o Vanderlei. Então, graças a Deus, assim, das pessoas que um dos mais próximos, assim, de amizade que eu tenho no cenário do futebol, assim, de jogador, claro, eu tenho bastante amigo. Mas de falar com frequência e às vezes fica sem falar e quando você fala, parece que você falou ontem.
É o Vanderlei, cara. Então, quando ele me falou, Gerson, o Santos tá me ligando aqui, eu falei, Vanderlei do céu, cara. Eu falei, meu irmão, ó, vê seu lado e tal, papapá, vê o que o Curitiba acha, vê o seu lado financeiro, sua família, mas eu acho que, meu irmão, é uma possibilidade boa, cara. Entendeu? Então, assim, por coincidência, né, cara? O cara joga num clube que mora no meu coração também. E o que você me diz do Vanderlei não ter uma chance na seleção, né? Acho que é complicado, mas é um assunto que a gente pode entrar. Eu, na minha opinião, assim, eu acho injusto, cara. Joga muito. Ah, cara, ele tá vivendo uma sequência no Santos aí, o Vanderlei, assim, ele não é um jogo ou outro jogo bem que ele faz. Ele vem numa sequência muito boa no Santos. Parece que não falha, né? E exatamente, ele vem numa confiança grande que já de algum tempo, você vê o histórico de defesa dele com a camisa do Santos, é piada, cara. O cara ele teve um jogo aí, que esses tempos a imprensa começou a pegar um pouco no pé dele, foi a época que o treinador chegou, São Paulo chegou e tal, começou a pegar o negócio dos pés, beleza e tal. Cada treinador tem uma visão, tem uma leitura, mas assim, e ele ficou meio chateado pela circunstância que foi. Eu conversei com ele e tal, eu peguei e falei, peraí, Vanderlei, rapidinho. Peguei a internet lá, o celular, mandei uns vídeos pra ele, olha aí o que você faz, meu irmão. Pô, era piada a sequência dele de defesa, entendeu? Eu acho que foi uns 10 minutos só, defesaça do cara. Então assim, ó, meu irmão, você não precisa provar mais nada pra ninguém, cara. Seja você sempre foi você. Agora, independente se chegou treinador ou outro e tal, seja você, cara. Então, eu acho que ele foi injustiçado com a seleção justamente pela essa sequência, pelo menos uma convocação, cara, pro cara assim, se sentir realizado, pô, eu consegui chegar na seleção brasileira. Eu acho que ele já fez por merecer, cara. Com todo o respeito que também o concorrente dele direto no Brasil é o Cássio é um monstro também. Mas assim, o Cássio também já tá carimbado na seleção, ele já teve várias chances na seleção, já teve várias convocações na seleção por mérito dele. Tem meu respeito, eu acho que é o segundo melhor do Brasil depois do Vanderlei. Eu sempre falei isso, mas eu acho que o Vanderlei merecia uma chance por tudo que ele apresentou, que ele vem apresentando e principalmente pela pessoa que ele é. Ei, Jesse, o bate-papo foi muito bacana, foi muito legal, né? Eu fico muito feliz de você ter vindo, da gente bater esse papo, conversar, né? A sua história é muito rica dentro do futebol brasileiro, né? E eu fico feliz mesmo, viu? Valeu, muito obrigado. As portas estão abertas aqui para você. Obrigado. Pena que passou rápido, parabéns pelo programa aí, por tudo que vocês vêm fazendo no futebol aí. Eu acho que isso é legal e tem todo o nosso respeito. Não precisa de uma coisa muito razão. Bacana. E pode deixar suas redes sociais aí para uma divulgação, para alguma coisa. Ah, tá. Qualquer coisa a gente dá uma alô lá. Instagram jesse.borges e da empresa lá, que é a AKJ Construtora. É da AKJ Construtora no Facebook lá e no Instagram também tá lá. Mandar um abraço aí para todos os telespectadores aí. Sempre divulgar aí o trabalho do Theo aí, beleza? Fenômeno esportivo. Um abraço para todo mundo aí. Bacana. Gente, muito obrigado. Valeu. Jesse, muito obrigado. E até uma próxima.